Nessa da semana eu converso com o Dr. Nilson Zortea, que é médico gastroenterologista e especialista em cirurgia digestiva e vai falar para você com propriedade sobre uma doença recorrente que atinge muitas pessoas aqui em Cascavel e em todo o Brasil. É a doença do refluxo gastroesofágico ou a tão conhecida DRGE. Tudo bem, Dr. Nilson? Olá, Soraya, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com toda a equipe aqui da TV Medicina e Saúde. Que bom, Dr. Nilson. Muito se fala em azia, em queimação e se associa a inúmeros fatores, mas eu queria que o senhor começasse essa entrevista falando o que caracteriza a doença do refluxo gastroesofágico. Bom, nós temos que entender que a doença do refluxo é uma doença na qual existe então uma volta desse suco gastro-duodenal. Por que duodenal? Porque uma parte do intestino também pode voltar para dentro do estômago e esse líquido, essa mistura de líquidos, ela em vez de descer, que seria o fluxo, ela faz um refluxo, ou seja, sobe, né? E quando ela sobe, ela pode ou não provocar lesões. Então nós temos doença do refluxo gastroesofágico com lesões e doença do refluxo gastroesofágico sem lesões. O que caracteriza essa questão do fator com lesão ou sem lesão, com maior gravidade possivelmente? Na verdade, o principal é o seguinte, o conteúdo desse líquido refluído conta muito na doença e também a defesa do organismo em questão, a defesa da pessoa. Defesa que eu digo assim, são fatores locais que a pessoa tem, como por exemplo, ter uma boa peristalse, né? Ou seja, ela quando come o alimento desce direitinho, não tem dificuldade para comer. Ela, por exemplo, tem uma produção de saliva e essa saliva é uma saliva de boa qualidade, que ela neutraliza essa acidez, né, que ocorre com o refluxo. Então tem uma série de fatores na doença do refluxo que para essa doença ocorrer tem que estar presentes. Então existe uma propensão do indivíduo a ter essa doença, né? E veja bem, a gente está falando de doença, porque refluxo todos nós temos, né? E esse refluxo ele é considerado fisiológico, ele só não é doença, por quê? Porque as nossas defesas, né, que são elas, a salivação, né, a peristalse, para você ter uma ideia, por exemplo, dentro do esôfago existem substâncias químicas que neutralizam esse excesso de ácido ou líquido corrosivo que possa subir. Então, vamos dizer que você esteja com essas barreiras um pouquinho deficiente, você vai ter a doença do refluxo. Uma coisa é a doença, outra coisa é a pessoa ter episódios de refluxo, né? Por exemplo, você teve uma refeição um pouquinho mais gordurosa, ou comeu um pouquinho rápido demais, ou tomou um excesso de líquido, né? E você pode ter um refluxo e não necessariamente uma doença. Então, é importante a gente caracterizar a doença. Doença é uma sintomatologia repetida durante um período avaliado. Por exemplo, o paciente vem e diz, doutor, olha, eu estou sentindo isso, essa azia, por exemplo, eu estou sentindo que está subindo um líquido faz 3 meses, faz 1 mês, durante a semana ocorre 5 vezes na semana, 4 vezes na semana. Então, é uma coisa frequente. Certo. Porque esporadicamente todos nós podemos ter. Eu acho que todas as pessoas já experimentaram, vez ou outra, uma sensação de que está queimando, que comeu alguma coisa que não fez bem. Daí não seria característico uma doença, e sim um episódio isolado, né? Que a gente precisa sempre deixar isso bem claro. Perfeito. E no caso de se constatar a doença do refluxo, Dr. Nilson, qual é o tratamento? Existe um tratamento medicamentoso que é mais que é comumente utilizado? Como que o paciente tem que proceder, então, se for pensar em questão de tratamento? Ou tem casos mais graves que um caso cirúrgico deva ser proposto? Como que a medicina lida com isso nessa área? Olha, o tratamento da doença do refluxo ele é bem rico. Rico porque eu digo assim, a gente tem vários tipos, várias classificações desse paciente dentro da doença, né? Esse paciente, por exemplo, ele pode se beneficiar muito com o tratamento clínico, ou seja, com remédio, mas a gente nunca pode deixar de esquecer que essa doença, ela não é uma doença isolada, ela está associada a uma qualidade de vida, né? Por que a gente fala em qualidade de vida? Porque nós temos atendido cada vez mais pacientes que têm a doença
mas não por defeito ou não por problemas de defesa ou de mecanismo de defesa daquele esôfago, e sim porque ele está acima do peso, que é um fator muito importante, porque ele exagera em determinada refeição que não deveria exagerar. Nós temos, por exemplo, cada vez mais vivendo numa sociedade em que a gente tem um curto período para o almoço, né? Então a gente economiza no almoço, digamos assim, o volume de comida, e chega no jantar, a gente está mais relaxado, tem um tempo maior, você acaba exagerando um pouquinho mais. E aí, como você vai ficar numa posição sentada, você não vai quase circular, você está desacelerando o seu dia. Então, veja bem, tudo no seu organismo está desacelerando. Os hormônios estão desacelerando, né? Os seus músculos, tudo está desacelerando. E você vai se preparando para dormir, só que você está com o estômago cheio. E quando você deita com o estômago cheio, o refluxo é muito mais evidente, aparece muito mais. Certo. Então, a doença do refluxo, tem esse lado da qualidade de vida. Então, o tratamento pode ser medicamentoso, mas sempre associado com a mudança na qualidade de vida. Se o paciente está acima do peso, ele tem que chegar a um peso condizente com a sua altura. Se o paciente está sedentário, a gente precisa modificar isso. Se o paciente tem hábitos alimentares, porque muitas vezes o paciente está no peso, o paciente não é sedentário, mas ele tem hábitos alimentares noturnos, né? E esses hábitos alimentares são os causadores da doença. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que chegam à noite e eles tomam uma taça de vinho. Talvez não seja o melhor período para ele tomar essa taça de vinho antes de deitar. Aí tem que mudar o comportamento. Aí tem que mudar. Então, Soraya, o que eu acho mais difícil na doença do refluxo não é tomar um remédio por um tempo, né? Porque o tratamento ele é estipulado um tempo, né? Em torno de 8 a 12 semanas, pode ser repetido esse tratamento. E o que a gente... Existe uma melhora significativa dentro desse prazo. A grande maioria dos pacientes melhoram muito com o tratamento clínico, tá? Se associar a melhora na qualidade de vida, ou seja, diminuir peso, houver alguma modificação, né, na alimentação desse paciente, procurar fazer com que ele coma em intervalos repetidos, que não deixe a última refeição com maior volume, que ele aguarde um pouquinho ao deitar. Bom, está provado que se a gente, por exemplo, jantar e deitar menos de 2 horas depois que você jantou, o índice de refluxo é muito importante. Então tem que esperar um tempo para deitar, né? E ainda muitas vezes a pessoa espera o tempo, mas fica sentada, ela não tem uma atividade, ela não caminha, não dá uma, né? Então isso tudo implica nessa mudança da qualidade de vida. Então, o tratamento clínico ele tem que ser associado a essa mudança na qualidade de vida. Se não mudar a qualidade de vida, o paciente vai tomar o remédio, durante o tratamento ele vai ficar bem, aí ele para de tomar o remédio, recidiva a doença. Por quê? Porque não houve a mudança na qualidade de vida, né? Então isso é muito importante. Outra coisa que hoje está muito em voga, eu acho que é importante, com relação ao sono, a doença do refluxo ela tem um imbricamento com, por exemplo, problemas de sono, né? Isso também influencia. Também. Então o senhor vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente está falando com o Dr. Nilson Zortea, depois do intervalo você vai ficar por dentro dessa nova questão que ele está levantando. É rapidinho, a gente volta já já. Todos os pais sentem a mesma coisa, que os filhos crescem muito rápido. Pena que as roupinhas deles não, e de repente nenhuma delas, apesar de novas, servem mais. Infelizmente, temos que sair comprando roupas na mesma velocidade do crescimento dos nossos filhos, e haja dinheiro para tudo isso. E quando menos percebemos, juntamos muitas roupas e ficamos sem saber o que fazer, com uma sensação de dó por dar fim a peças praticamente novas. Existem várias coisas que você pode fazer, como guardar, doar para familiares e amigos, ir a um brechó para vender, ou até mesmo jogar fora. Mas nem sempre essas opções estão disponíveis, são ecologicamente corretas ou rentáveis. E é para solucionar esses problemas que surge o Retroca, porque seus filhos crescem muito mais rápido que suas roupinhas. No Retroca, você pode comprar roupas em estado praticamente novo, selecionadas a dedo após uma criteriosa inspeção de qualidade, a preços até 80% mais baratos que roupas novas. Você sempre sabe quanto está economizando, pois as peças contêm o preço original estimado ao lado do preço de venda. Se você encontrar este símbolo ao lado da foto, essa é uma peça nova com etiqueta. Se ela tiver um aviso de novidade, acabou de ser incluída no site. Para quem precisa se desfazer de roupas, vender no Retroca também é muito fácil.
Você pede a sacola do Retroca online, recebe em casa, enche de roupas que ainda estão novinhas e manda de volta para o Retroca, sendo que todo frete é pago por nós. Ou seja, você economiza tempo, energia e ainda recebe pelas peças. Mas lembre-se, nossa inspeção de qualidade é bastante rigorosa, pois queremos que todas as famílias recebam peças em ótimo estado. Por isso, envie somente os itens que você também compraria, pois aqueles que forem reprovados serão doados a instituições de caridade. Viu como é fácil comprar e vender no Retroca? São milhares de roupinhas em excelentes condições trocadas diariamente no site. Gostou? Não perca tempo e comece a explorar já. Estamos de volta. A entrevista da semana é com o médico gastroenterologista, Dr. Nilson Zorteia. Afinal de contas, quem é que nunca teve um probleminha, né? Um mal-estar ali depois que come, sente aquela azia, aquela a famosa queimação, né? Impossível, gente. É uma coisa que te limita, você não consegue fazer mais nada, estraga o teu dia. Eu posso falar, porque eu estava comentando agora há pouco com o Dr. Nilson, que hoje eu estou realmente sentindo um pouco de queimação, né? Mas eu estou com a pessoa certa aqui para me orientar sobre o assunto. O senhor estava comentando no bloco anterior, doutor Nilson, a respeito da associação que tem com a questão do sono. Que relação é essa? Bom, na verdade, assim, isso até a gente sempre, quando aborda esse tipo de problema do refluxo com a apneia do sono, né, isso seria já um problema, a gente fala de imbricamento, né? Ou seja, a pessoa tem um problema de sono, né? Seja a apneia do sono, que é uma coisa frequente, seja um outro problema, e o refluxo está associado. O refluxo pode, então, muitas vezes acordar esse paciente, ou seja, atrapalhar esse sono normal. A pessoa estava dormindo tranquilamente, aí teve o episódio de refluxo, e esse refluxo, essa dor, esse mal-estar acorda o paciente, né? Não é uma apneia, ele acorda por causa da dor e do mal-estar. Por que ocorre isso? É uma coisa interessante de a gente falar. Porque quando a gente dorme, Soraya, a gente para de produzir saliva. Certo. E como a saliva é um neutralizador fisiológico da acidez, o que acontece? Ocorre o refluxo, nós não temos a saliva não neutraliza e fica mais intenso esse líquido em contato com o esôfago. Entende? Então, pode acordar o paciente à noite e atrapalhar. A gente acorda à noite muitas vezes, né? A gente come ou vai em alguma janta, acaba acontecendo isso, acorda, não está bem, vai lá, acaba tomando um antiácido, acaba tomando uma medicação para neutralizar aquilo, para continuar o seu sono. E é uma coisa que ajuda, porque na hora que tomou o antiácido, neutralizou, você consegue dormir, né, voltar ao seu sono. Só que imagina isso acontecendo durante a semana, vários episódios, como essa pessoa estaria no outro dia? Prejudica, porque até ela fazer todo aquele mecanismo de sono de novo, né, que ela vai poder aproveitar, vai poder refazer as energias, fica prejudicada por esse episódio ou vários episódios que ela possa ter durante a noite. Um outro fator seria a apneia do sono, que está muito relacionado com a obesidade. Exatamente. Aí nós podemos até marcar uma outra hora para conversar, a gente traz o pessoal do otorrinolaringologia, né? É um tema muito interessante, que é um tema também que está relacionado à apneia do sono, que ou seja, é uma coisa até um pouco mais grave, porque a pessoa para de respirar, entendeu? E isso tem relação com obesidade, tem relação com vários fatores. Alimentares. Isso, vários fatores. Então, seria interessante a gente abordar também que tem essa relação com o refluxo. Perfeito. Doutor Nilson, mas você estava falando anteriormente sobre os tratamentos. Tratamentos. O tratamento cirúrgico também acontece nesses casos? Em quais casos, melhor dizendo? Olha, o tratamento cirúrgico, houve uma época, Soraya, que esse tratamento foi super indicado, né? E aí se colheu os frutos dessa super indicação do tratamento cirúrgico, ou seja, muitos pacientes não se beneficiavam com o tratamento cirúrgico e ficavam com um sintoma adicional que seria a disfagia, ou seja, a dificuldade para engolir. Claro que a intenção do médico sempre é fazer o melhor pelo paciente, né? O tratamento cirúrgico seria para tentar solucionar um problema mecânico, né? Porque existe hoje na literatura vários trabalhos apontando que a doença do refluxo é um problema mecânico, porque reflui, porque existe uma
a anatomia alterada do paciente, isso proporciona mais ou menos refluxo, isso é comprovado? É. Então, tem pacientes que se beneficiam muito com o tratamento cirúrgico, mas quando se indica o tratamento cirúrgico? Quando a gente, por exemplo, já esgotou o tratamento clínico, né? Esgotou-se o tratamento clínico, aí esse paciente é submetido a alguns outros exames, né? Entre eles os exames de fisiologia esofágica, no qual a gente vê e estuda a provável complicação talvez que esse paciente possa ter com a cirurgia, que é a manometria, né? A pH-metria documenta melhor esse tipo de refluxo, mas assim a manometria consegue nos dizer da mecânica desse esôfago. Então a gente utiliza esses outros exames para ter uma previsão de como vai ser esse pós-operatório. Então esses exames auxiliam o cirurgião a ver, olha, esse paciente aqui vai ter um benefício importante, esse outro paciente aqui talvez não se beneficie tanto, então eu tenho que ir com mais calma, talvez eu tenha que tratar alguma outra doença que eu não vi ainda, um hipotireoidismo, um diabetes descompensado, alguma coisa que possa estar fazendo com que essa doença do refluxo permaneça, né? Ou esse paciente não emagreceu a contento, né? Se sabe, por exemplo, que com relação aos pacientes obesos, um determinado tipo de MC, por exemplo, acima de 35, o benefício da cirurgia para a correção do refluxo é muito pequeno. Então, assim, é uma coisa também, não é uma coisa nova, né? A gente muitas vezes, não, o paciente é obeso, vai fazer a cirurgia do refluxo, vai parar com o refluxo. Talvez não. Talvez a cirurgia melhor para ele fosse a cirurgia da obesidade, que vai resolver o refluxo e vai resolver o excesso de peso. Certo. Né? Então, assim, o tratamento cirúrgico está indicado. Com certeza tem o seu lugar e um lugar muito importante. Só que o tratamento cirúrgico ele deve vir depois de não ter sucesso com o tratamento clínico, estudar bem esse paciente, as características dele, para ver que tipo de cirurgia vai beneficiar esse paciente. Se é uma cirurgia só de refluxo, ou se ele precisa fazer até uma cirurgia de obesidade. É uma análise extremamente criteriosa, Uma análise extremamente por criteriosa. Por isso que tem que ser feita com profissionais qualificados, né? Para você não cair em qualquer lugar e achando que já tem que fazer a cirurgia. Olha aí, como o Dr. Nilson está explicando. Dr. Nilson, nós poderíamos falar durante horas, tem tantos assuntos, já estou convidando para vir novamente para falarmos de outras abordagens, porque é uma doença, como eu tinha dito anteriormente, muito comum, as pessoas têm muitas dúvidas, até você que está em casa, assinante da NET TV de Cascavel, escreva-nos, né? contato@medicinesaude.tv.br, fazendo a sua pergunta. Os nossos especialistas, nossos consultores estão aqui exatamente para isso, né? Para tirar suas dúvidas e fazer com que a qualidade de vida realmente aumente na nossa cidade, né, doutor? Porque Verdade. A gente está falando de qualidade de vida, de aspectos físicos, psicológicos, de hábitos alimentares, de comportamentos de vida, que sem isso a gente não consegue realmente melhorar esse padrão, né? Tudo passa por uma mudança. E a gente sabe que existe uma certa resistência do ser humano em mudar, né? Exatamente. Essa mudança, seja na qualidade de vida, seja na dieta, né? A gente tem também, Soraya, dentro dos tratamentos, né, que a gente estava falando, um tratamento que está se tornando muito promissor e provavelmente vai ganhar muito fôlego agora, que é o próprio tratamento endoscópico. Né? Que a gente pode vir uma outra hora aqui até conversar sobre o tratamento endoscópico. Por endoscopia já está se resolvendo alguns problemas de refluxo. Então, é um avanço. Mas assim, se a gente pudesse deixar assim, uma mensagem, seria que a doença do refluxo ela é uma doença complexa, não é uma doença simples. E ela, assim, é muito importante que o paciente entenda que ele precisa fazer a sua parte. O remédio, ou a cirurgia, ou o médico, eles têm uma porção pequena. A maior porção fica com o paciente, porque ele tem que muitas vezes mudar a sua dieta, mudar os seus hábitos alimentares, mudar os seus hábitos diurnos ou noturnos, né? Ter uma qualidade de vida melhor, adicionar muitas vezes atividade física que a gente também reluta. Então, na verdade, sim, essa mudança na qualidade de vida é uma coisa muito extensa, que dá pra gente falar aqui sobre vários fatores e horas sobre cada um. Mas o que eu mais percebo no dia a dia do consultório é essa dificuldade do paciente em mudar, né? Seja mudar a dieta,
né? Porque ele já está acostumado a comer naquele local, daquela maneira, com aquele tempo. Exatamente. Né, Soraya? Tempo, para nós hoje tempo é vida, né? Então, muita gente tem pouco tempo para um almoço, tem pouco tempo para um café da manhã e no jantar a gente tem muito tempo e a gente acaba errando. Então, tem que fracionar direitinho, então né, isso é muito importante a gente passar essa mensagem assim, que é importante a pessoa estar aberta a essas modificações na qualidade de vida para ter um sucesso no seu tratamento. Perfeito, Dr. Nilson. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Para você que acompanhou, um grande abraço e já vou reiterando novamente. Dúvidas? Escreva contato@medicinesaude.tv.br. A gente se encontra. Até mais.